Localizado no coração de Minas Gerais, a apenas 12 quilômetros da sede de São Domingos do Prata, o distrito de Vargem Linda encanta pela beleza natural e pela rica história. É um dos distritos com maior número de habitantes, 1.413, de acordo com a estatística do ano de 2022. Vargem Linda, inicialmente conhecido como Berrantes, foi desmembrado de Mariana em 1890, época que esta cidade era a capital de Minas Gerais. Sua história começa na freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Paula Moreira, hoje Alvinópolis, e tem raízes profundas na cultura de nossa terra. A religiosidade de Vargem Linda é um pilar de sua identidade, visível na imponente igreja matriz e nas diversas igrejas evangélicas que compõem a paisagem espiritual do distrito. A Praça Padre Raimundo é o ponto de encontro de todos. Aqui moradores de todas as idades se reúnem para conversar, socializar e celebrar a amizade. A cultura de Vargem Linda é rica e vibrante, com destaque para a corporação musical Aníbal Soares, formada por músicos de todas as idades, que mantém viva a tradição musical da cidade. Em 23 de julho de 1972, foi fundada a Corporação Musical por Dona Altair de Magalhães Martins, com o objetivo de levar a música à comunidade local. Uma curiosidade é a participação comunitária de Jaime Silva, escritor nascido na Vargem Linda, que participou de vários momentos históricos. Inclusive, integrou a equipe que recepcionou Getúlio Vargas em João Molevade na inauguração da usina siderúrgica belgo-mineira. A Cavalgada de Vargem Linda é um dos maiores orgulhos do distrito. Com sua organização, atrai visitantes de diversas cidades. Construída em 1860 por Manuel Martins Vieira, a fazenda foi residência, armazém e centro agropecuário, refletindo a vida e a história de uma época. Manuel Martins Vieira foi um líder político e influente nas atividades cafeeiras da região, tornando a fazenda um modelo na década de 1940. A história da residência de João Tinoco. Construída por volta de 1930, essa residência foi projetada pelo construtor João Tinoco, que veio do Rio de Janeiro exclusivamente para erguer essa casa. A casa reflete o estilo eclético da primeira metade do século XX, com técnicas construtivas e acabamentos que marcam a época e fazem dela um símbolo arquitetônico no município de São Domingos do Prata. João Cinema, ela era conhecida como Rua do Beco. Há anos e anos, meu pai, com uma idade de 12, 13 anos, foi o primeiro motorista de Vargem Linda. Naquela época daqueles carros mais antigos, só existia 3 carros na região e o bisavô trouxe do Portugal. Antes de locar essa estrada de ferro que ia passar, mas não vingou. Meu pai dirigia para toda essa região aqui. O pai dele não conseguiu aprender a dirigir e nem o avô dele. E ele, criança com 12, 13 anos, aprendeu a dirigir e carregava até os coronel antigos da região aí. E o povo tinha até medo de falar que ele estava com 14, 15 anos. Conhecido como Calado. Ele é conhecido em Vargem Linda como Calado e eu sou conhecido como Nonô de Calado. Ninguém me conhece por nome aqui, a não ser os comerciantes. Ele já existia sendo proprietário de telefone. O telefone chegou aqui não tem mais do que uns 40 anos. Você vê. E ele tinha um telefone há média de 90 anos atrás. Ele tinha um unho, aonde o povo trazia milho para trocar por fubá, entendeu? A pessoa trazia um volume de milho, meu pai que era o administrador dele, dessa área de fazer troca. Depois, meu pai começou a dirigir para todo lado, depois foi empregar para fora, foi funcionário público por muitos anos.
foi a nossa vida aqui. A minha lembrança era essa praça que tem hoje. Eu lembro de um trilho desse casarão para o chalé antigo. Simplesmente passava carro de boi e as pessoas passavam no meio de vassoura, no meio de... Não, era um trilho de um lado e um do outro. A mesma praça que tem hoje, com a mesma estrada, depois de mais de 50 anos que vieram a limpar, cascalhar e pôs como se fosse um padrão, disse o doutor Antônio colocou, como se fosse um padrão de CEMIG e um marco da praça de Vargem. Mas depois de muitos anos, a gente até falava, aquilo ali, não sei se é um marco da praça ou se é um padrão antigo chalé, depois da ponte ali, que hoje não existe mais, né? Já tem a foto do casarão. Vinham os paneleiros, eles aglomeravam lá aquela turma com bastante animal e era bem recebido, ficava tudo em um paiol grandão que tinha lá do curral. A gente era criança, passava vendo eles fazendo aquelas comidas lá e aquela ponte que hoje é concretada, indo para o grupo. Eu quebrei muita brita de martelo. As crianças ganhavam para quebrar uma lata de 18 litros. A gente trabalhava o dia inteiro para receber no final da semana aquela enfileira de lata, porque não existia caminhão, carro trazendo concreto para aqui, entendeu? Então as crianças trabalhavam demais. Na verdade, era um comércio ambulante, né? Eles viajavam. Para mim falar sobre a vida deles, eu só lembro que panela eles saíam de porta em porta vendendo. E ficava aí 8, 10 dias acampado, rodava na região toda a cidadezinha por perto. Na verdade, eu nem sei de qual cidade que eles vinham para aqui, mas a viagem era longa. Ficava muitos dias para depois eles ir para outra cidade. Meu pai era um músico daqui e um compadre dele, meu pai chegou a fazer dobrado, o Bazinho, que era o mestre da banda aqui, morador daqui de uma casa antiga nessa mesma rua João Cinema, era como se fosse o Batista de hoje, sabe? Formava a turma. E foi anos e anos ele na frente da banda, os filhos dele, nova, tudo tocava. Inclusive os filhos dele foram músicos muito bons, residente de Molevagem hoje, um outro já falecido. Mas era amigo do meu pai, eu lembro de todos eles. Lembro quando saltou o primeiro trator para fazer a BR, entupir o corpo por alguns minutos para saltar as máquinas para cá. Eu era criança de 11, 12 anos, vendia pastel, vendia creme. Era o comércio da cidade, você entendeu? Vender doce. Existia uma mulher chamada Nonota, fazia aqueles docinhos como se fosse um bico, uma chupetinha, você entendeu? Um triângulozinho. Vendia muito, todas as crianças compravam na mão dela. Era uma dona já idosa. Existia um casal aqui também que colecionava, tinha uma horta grande, tinha como se fosse hoje vender flores. Existia um curral do lado aqui, eles plantavam muito. Antigamente, quando ia para o pessoal no Rio, que fazia aquelas coroas que não compra hoje, todo tipo de flor, de rosas, esses buquês bonitos, era feito por ela. Uma irmã do meu pai fazia aquelas coroas para vender, mas tudo com as flores originais. Não tinha hoje matéria de plástico igual tem, não. A minha avó mesmo era uma quitandeira, que nós fomos criados, todo mundo comendo biscoito pobre, fazia sacanagem para vender em comércio. A Ambrosina, que ela chamava, mãe do meu pai, ela foi funcionária pública também.
antiga, dos tempos de governo antigo. Ela trabalhou anos e anos, depois meu pai assumiu o comando no lugar dele. Mas tinha um político aqui que era político assim, eu não sei se ele era documentado como político não, mas ele dava toda a força aí, conhecido como Zé Cucumato, era comprador de café, comerciante pesado, na época vendia vários tipos de alimento, roupa, calçado. O comércio mais forte da cidade era o dele, da cidade, do município aqui. Era Zé Fortunato, ainda tem a origem dele, mora nenhuma dele ainda. Tem mais neto e alguns filhos. Mas era um nome que toda política que tinha, Zé Fortunato era uma linha de frente. Inclusive, acho que em São Domingos do Tato, acho que existe até, não sei se é grupo ou eu não lembro, pode ser rua, mas alguma coisa dele ainda existe ainda. O que eu posso falar é igual eu falar que o meu pai contava que quando ele dirigiu o carro na estrada aí, aconteceu até de muita gente, naquela época de o povo tomar banho de bacia, diz que o banheiro arrancava até da bacia, enrolada de pano para ver o carro passando. Mas é a história do meu pai, você entendeu? Mas ele foi o único mesmo. Depois tem o João Cinema, que era um homem que montava as usinas de luz em tudo quanto é lugar por aqui. Muito antigo, famoso ele. Quem quisesse ter uma luz de usina, de cachoeira, montava tudo. Ele era um homem que assumia tanto compromisso dele que quando ele casou, na lua de mel dele, foi a montar uma usina no lugar e voltou acho que 8 ou 10 dias depois, antes de dormir com a noiva. E caso que eu já vi falar também, de uma parente minha, parente da minha mãe, que casou aqui há anos e anos, mas o pai dela tinha padaria. Mas na noite dela dormir com noivo não pôde também não, porque tinha que fazer muito pão para entrega. Tinha que ser para outro dia. Isso aí é caso que eu via falar que aconteceu mesmo, que meu avô não deixou não. Primeiro teve que ajudar a fazer os pães todos, para no outro dia ficar liberado, para poder ficar com o noivo. Inclusive, aqui teve a vantagem de ganhar um campo de aviação. Apesar que não é um campo de grande porte, mas ele é um campo que na emergência socorre qualquer tipo de avião. Na emergência, entendeu? E é um lugar que, graças a Deus, acidentes ambientais aqui é um dos lugares que acontece o mínimo. O mínimo. A gente nem pode contar como acontece um desastre ambiental aqui. O povo aqui é bem acolhedor. Existem algumas pessoas que vêm de fora e gostam de morar aqui. Se deixar até os pilinguinhos, bate barraca aqui e não vai embora não. Na época, os tal de Ford 3 colheres. Só ouvi falar, carro pequeno. Mas aí você entrou no assunto de caminhão. Meu pai foi o primeiro motorista de caminhão caçamba na usina Del Peneira, em João Malevade. O primeiro motorista, quando chegou, o primeiro caminhão que basculava foi ele que dirigiu. E ele serviu no exército, ele foi considerado o terceiro atirador de longa distância, tiro de longa distância, documentado, e é um documento antigo que ainda foi apresentado para os filhos muitas vezes, ganhando uma medalha, como terceiro atirador de arma pesada de tiro longo, de longa distância. Xavier é enorme. Tem 18. Tem um retal foto dele aí. Tinha pensão, os que principal que antes meu pai comprar, era a pensão, né, que não tinha outro lugar onde o povo, né, ranchar, quem ainda se via ficar lá no rancho. Tinha um rancho grande, sabe? Muito bem arrumado assim de telha. A inteira foi meu pai que doou.
onde é o colégio foi o terreno também do meu pai. Foi a doação do meu pai, do colégio ali. Tem documento de doação. O cemitério foi em 1917. Pasto Branco. Meu pai não era daí não, meu pai era da Itália. Ele veio para o Brasil com 9 anos. Numa época que teve revolução. Veio para o Rio, e do Rio veio acompanhando a estrada de ferro até Dom Severo. Chegou em Dom Severo, casou, ficou viúvo, veio cá para o lado do Avinópolis, Major dele, casou com minha mãe. Moramos aqui até eu morrer. Eu veio morar no chalé em 1924. Nós fomos criados tudo lá. O chalé foi desmontado agora uns 10 anos já que ele desmontou, saiu com minha filha. Né? Meu irmão morreu, minha cunhada não interessou. Tenho foto tudo dele agindo. A praça lá não era aquela, era só uma terra mesmo, assim, aquele lago aberto, tá? Tinha uma casinha abaixo, que era da primeira casa. Tinha outra para frente. O resto era casa tudo ruim. Tinha um casarão na frente, que até hoje tem ainda, né? Onde a Sônia mora, a Sônia dele. A casa mais antiga. Do resto, era poucas casas. Tinha um casarão grande, tinha uma casa de escola que era no meio quase no meio da praça ali. E passavam tanto os 40, 50 metros, tinha uma ponte, aonde saía e entrava para a casa do meu pai. Era tudo da roça, meu. Plantação de milho, feijão, chega a época, colhia muito. Colhia tudo que, toda coisa que tiver, tanto faz de verdura, milho, feijão, milho, tudo com fartura, era muita coisa mesmo. Tinha os trabalhadores que iam, né? Mas ia assim, não era contato, não. Ia uma semana, na semana já ia outros, mas já acabaram todos. A igreja era outra. Tinha uma igrejinha aqui em cima, aqui, no alto, aqui no asfalto. Mas a estrada passou e não achou tudo, né? Nesse alto aqui, antes de chegar tudo no fundo dessa casa nossa aqui. Quando eu conheci a banda da Voz Divina, eu era criança ainda, né? Para os pais, assistia a peça Santo Antônio, São Jesus. Só que na época era o Sobazinho que era o maestro da banda, né? Depois tinha uma banda feminina que era formada para Dona Capucha. Pessoalmente era uma banda feminina, só que daí eu conheci. Passado o tempo, eu fui embora trabalhar, voltei. Lá um belo dia eu cheguei, né, da banda, eu tinha assim, para, né, ver o pessoal tocar, então, assim, o maestro caiu de Sobazinho, já não era Sobazinho mais. Ele já tinha sido falecer, quando ela foi fundada em 1972. Né. Só que era só comigo. Contou a história mais ou menos que o Sobazinho ia falecer. Então, foi até o amigo Soares Oliveira, que já pode chamar, pela tradição da família que sempre apoiou a banda, né, o sistema da banda. Aí passou para ele, ia falecer, e em seguida ele pediu que o São Domingo, que é o Domingo Assis de Oliveira, que assumisse a banda, no caso de falta dele. Aí assim foi. E aí São Domingo assumiu a banda, foi tocando, até depois, né? Também veio o caso a falecer, aí o João Batista também dava suporte para ele,
que era da DOS, do Carlos João Martins Pessoas, que hoje estão DOS no Aeto hoje. Nesse âmbito, a gente vê que a banda é muito importante, que ela leva os jovens a lugares, às vezes assim, mesmo que seja dentro do município, há muitos lugares que nem todo mundo conhece. Há festas que nem todo mundo nunca foi. Então, aí eles vão, eles participam, eles tocam. Vargelinda é um tesouro de Minas, onde a tradição, fé e cultura se encontram para construir um futuro.